Olá, telespectador da TVA, nós voltamos do estúdio da televisão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, montado aqui na EFAP Chapecó 2017, no pavilhão 4 do Centro de Exposições Tancredo de Almeida Neves. Nós trazemos para você agora mais uma entrevista, além das reportagens que você tem acompanhado sobre essa feira, que é uma das mais importantes do setor agropecuário do país. E agora com a gente, nesta entrevista, o senhor Ricardo Lunardi, que é presidente do Sindicato Rural de Chapecó. Seu Ricardo, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Obrigado a vocês pelo convite, Marcelo. Pois não. Senhor Ricardo, a gente sabe da importância que o setor agropecuário tem, não só para a economia do Oeste, para o país todo, para o Estado, né? E, inclusive, é um setor que sempre é um dos últimos a entrar em crise, talvez nem entre na crise na mesma proporção que outros setores da economia entrem, né? Qual que é a situação do setor agora aqui na região de Chapecó? Como você bem disse, né? Graças, né, à nossa base socioeconômica ser o agronegócio, né? Chapecó foi uma das cidades, Chapecó e região. Quando eu me refiro a Chapecó, a gente sempre tem que pensar que em toda a área de abrangência aqui, da onde Chapecó tem influência, né? Em função de nós termos este parque agroindustrial aqui, que é um dos maiores do mundo, né? Concentrados aqui na região, realmente a crise aqui quase que passou imperceptível, né? Então nós temos um diferencial realmente em função de que a atividade do agronegócio ela foi bem sucedida durante esse período, ela alavancou realmente, nós não caímos tanto quanto as outras atividades, né? Isso aí repercutiu em toda a cadeia, né, que envolve aqui, né, o agronegócio, né? O agronegócio aqui anda bem, aqui a base dessa pirâmide, né, é o agronegócio e os demais, então, quando o agro está bem, os demais andam bem também. Realmente é fundamental para nós, né? E isso também nos preocupa, né? Que a gente continue indo bem, até que reflete em toda a economia do Estado também, né? Então, por isso que todas as ações que a gente fizer para preservar essa situação são muito importantes e bem cabidas, né? Eu acho que merecem ser atendidas, né? Chapecó se transformou num grande centro urbano nos últimos anos, né? Mas a questão da propriedade rural ainda tem muita importância aqui para a região, não? É fundamental, né? É onde o diferencial aqui da nossa região, além de ter pessoal para chão de fábrica, para trabalhar nas agroindústrias, essa mão de obra diferenciada que nós temos aqui, que se submete a essas atividades, que aceita a tecnologia, que aceita essa proposta que as nossas agroindústrias, pela eficiência que tem que ter, a qualidade que tem que ter, por trás disso tudo estão pessoas, né? E aqui nós temos essas pessoas que têm essa capacidade de atender, né, as exigências, né, para nós sermos os exportadores que somos, né? E os nossos produtores rurais, né, como você bem disse, Chapecó cresceu, né, mas o nosso entorno é agrícola ainda, né? Toda essa área de influência de Chapecó, né, principalmente pequenas e médias propriedades, que são as características das nossas propriedades aqui, elas são em grande quantidade e o nosso produtor, da mesma forma, as agroindústrias estão aqui até na contramão, né, da logística de onde tem o milho, por exemplo, onde tem a soja para fazer a ração, né? Justamente porque nós temos esse diferencial que são os nossos produtores também, que assim como o pessoal do chão de fábrica, né, que toca as indústrias, o nosso produtor também, ele vem de uma escola já de muitos anos, né, formando, né, e aceitando, assimilando, absorvendo tecnologias, né? Isso é fundamental, né, para que a gente possa fazer o que a gente faz muito bem aqui, produzir com qualidade para poder exportar, né, essa proteína animal que nós produzimos aqui, tá? Então, no setor de aves e suínos, a gente já tem excelência nisso, né? E por isso a gente consegue colocar em mercados externos, né? Nós temos na área de leite, que se tornou uma atividade nos últimos anos, né? Tão importante quanto a suinocultura e a avicultura, né? Na atividade de leite nós temos muito que desenvolver em termos de qualidade, né? Apesar de produzirmos, né, com eficiência, de forma verticalizada, né, com eficiência nas propriedades, mas nós temos ainda que crescer bastante, né, para poder exportar a nossa produção.
com valor agregado, né? E é claro que não basta isso, né? E aí entra o sindicato, né? O sindicato trabalha também procurar fazer com que todos ganhem, né? A gente defende com unhas e dentes a nossa agroindústria, mas também defendemos com unhas e dentes os nossos produtores, né? Nós temos que, sempre que a agroindústria for bem, o produtor também tem que ir bem, tem que dividir o sucesso, né? E procurar sempre ter equilíbrio, né? Fazer com que o nosso produtor ele consiga obter realmente renda, né? Para viabilizar a sua atividade, né? E para dessa forma viabilizar as atividades e ter vida longa, né? Que eles se mantenham, né? O senhor tocou num ponto na sua resposta que é uma característica aqui de Santa Catarina, que é a prevalência de pequenas e médias propriedades rurais. A gente pode atribuir a isso, o sucesso que a região tem, a Chapecó tem na questão rural, a essa característica das pequenas e médias propriedades? Tem importância isso? Eu acho que tem, porque a pequena propriedade ela faz com que o produtor tenha que ter alta eficiência, ela tem que... Veja bem que você, quando tem uma propriedade grande, a pressão da escala para produzir não é tanta, né? Por outro lado, e o pequeno produtor, né? Para ele ter o mesmo resultado, manter um padrão de vida que aquele cidadão que tem uma propriedade maior, né? A escala dele tem que ser bem maior, porque nós temos que ter escala, tem que ter... E para isso, numa pequena propriedade, né? Ele tem que ter alta eficiência, então, né? Procurar produzir num pequeno terreno, né? O máximo possível. Para isso ele tem que ser realmente capaz de estudar, de ter tecnologias de produção para poder fazer essa verticalização da produção, né? Aumentar a sua produtividade num pequeno espaço. Isso aí, a escola né, que os frigoríficos daqui passaram para os produtores, fez com que hoje a gente tenha essa competência, né? Por isso que eu acredito que o setor de produção de leite aqui e também de carnes, né, bovina, né, a produção de gado de corte também que está crescendo, né, por incrível que pareça, hoje nós já temos uma importância muito grande na produção de gado de corte. Nós vamos ver o reflexo daqui a alguns anos. Santa Catarina, por incrível que pareça, vai ser também um especialista na área de gado de corte, né? Nós estamos trabalhando junto com o Senar, com a FAESC nesse sentido também, incentivando, porque percebemos que é um nicho, né, que é possível sim crescer muito, né, aqui na nossa região e ser também importante, né? Apesar do território nosso ser bastante pequeno, né, mas vocês vão perceber com esses trabalhos que a gente está fazendo de aprimoramento, aí, de levar tecnologia, fazendo com que o pessoal consiga melhorar a sua produção, tanto em qualidade como também nos pequenos espaços que tem, produzir quantidade suficiente para ter viabilidade econômica, né, das propriedades. No gado de corte nós vamos fazer isso, e o gado de leite, eu diria que ele tem que melhorar a qualidade do seu produto, né? Tá? Agora nós todos temos que trabalhar como fazer, né? Nós temos que ter em alguns momentos incentivos, né? Nós só vamos conseguir isso se ele estiver sendo bem remunerado, né? Se nós tivermos equilíbrio financeiro nas propriedades para que ele possa fazer os investimentos suficientes para ter essa qualidade que o mercado precisa, né? Para a gente poder exportar, como eu disse. A gente conhece mais a região pela carne de suína e pela carne de frango. Então a questão da carne de gado também vem crescendo. Ela já não pode mais, ela já não pode mais se deixar de se considerar, tá? Ela já está tendo um peso importante aqui no estado. É uma das atividades agropecuárias já que está tendo destaque, tá? E você veja bem que com o próprio gado de leite, né, se você me permitir, vai entrar claro, uma curiosidade, né? Você veja que num plantel de gado de leite, supondo que nós tenhamos 100 vacas reproduzindo na propriedade, normalmente para você repor as vacas que vão ficando mais velhas, as vacas para substituição, tu usa em torno de 10 a 20% para reposição de animais. Então, você insemina, né, faz a reprodução com animais para fazer a reposição de plantel em torno de 10 a 20%. As demais 80%, né, os outros 80% do plantel, né, nós vimos fazendo isso, inseminando, né,
fazendo a reprodução com o próprio gado leiteiro, né? E hoje se percebe que dá para fazer o seguinte: utiliza o gado de leite, Jersey, holandês, que são as mais tradicionais aqui, para fazer a reposição, né? E as demais excedentes tu usa uma raça de corte, né? Que esse bezerro depois tem um valor para gado de corte, né? Hoje nós temos um problema, porque nasce em torno de 50% macho, 50% fêmea, né? A regra é essa. Quando nasce 50% de machinhos, né, nós temos um problema, porque esse macho do gado de leite, né, ele não tem valor no mercado praticamente nenhum para carne, né, porque eles são animais especialistas em produzir leite. Então nós temos uma perda e estamos deixando de ganhar dinheiro, né, com esses animais. Se nós fizermos esse esquema de utilizar esse excedente de vacas, né, com o gado de corte, e daí com uma raça a ser estudada, tem que se desenvolver estudo nesse sentido, para ver quais são os cruzamentos que seriam melhores, né, para fazer esse trabalho. Você veja o quanto dá para crescer só aí, com o plantel de gado de leite, se nós produzirmos gado de corte a partir disso, só com isso aí, né? Então dá para, né, expandir bastante. Por isso que eu digo que Santa Catarina ainda vai também surpreender nesse quesito, né? E é evidente que se você tratar aquele bezerro de leite da forma que trata o bezerro de corte, com ração, com leite, com a nutrição ideal, tu imagina a qualidade desse produto que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter aquele novilho precoce, né? Com uma qualidade fantástica, né? E daí sim uma carne extremamente apta, né, para exportação, quem sabe. Alto valor agregado. Alto valor agregado. Então veja como dá para desenvolver. E nós do Sindicato Rural nós estamos, né, trabalhando nesse sentido, né, através desses programas que eu citei antes de entrarmos, né, na gravação, o programa de assistência técnica e gerencial, né, em gado de leite e também em gado de corte, né, que visam justamente isso. Aliás, a respeito da questão da assistência técnica, o sindicato é parceiro, apoia um seminário que vai ser realizado aqui em Chapecó, que vai ter uma importância muito grande nessa busca por ganho de produtividade através de treinamento em gestão, né? Exatamente, dia 24 de novembro, nós teremos aqui no Centro de Eventos de Chapecó, então, um seminário. Esperamos reunir aqui todos os nossos, da região oeste, né, todos aqueles nossos produtores que estão envolvidos no programa ATG, né, Assistência Técnica e Gerencial. Esse programa é da CNA, FAESC e Senar, né, e os sindicatos rurais ligados, né, à FAESC, filiados à FAESC, são os que conduzem nos seus municípios esses programas com os parceiros, né. Então, Chapecó, por exemplo, né, nós temos no gado de leite, nós temos 45 propriedades que são assistidas, e no gado de corte nós temos 25 propriedades assistidas aqui nesse programa, né? Esse seminário visa fazer uma análise, né, trazer informações, né, capacitação para os nossos produtores que estão ligados, né, ao programa. O senhor tocou na resposta anterior na questão da possibilidade, hoje já se exporta muito frango e carne de porco e da possibilidade de se exportar a carne de gado. Um dos diferenciais que faz com que Santa Catarina tenha tanto destaque na questão da exportação é justamente seu status sanitário, que é diferenciado do restante do país. Porém, me parece que o senhor, desde quando assumiu o sindicato, o presidente do sindicato, tem demonstrado um pouco de preocupação com essa questão do status sanitário, não? A nossa preocupação é que a gente tenha estrutura suficiente, né, que os órgãos que devem fazer a fiscalização, que eles realmente tenham condições de fazer essa fiscalização, né, que a gente tenha essa tranquilidade, né. Então nós temos, como eu disse, devido à importância que tem o setor para o estado todo e até para o país, né, a nossa produção agropecuária aqui, nós não podemos de forma alguma negligenciar, né. Então é vigilância permanente, né. Isso aí não adianta nós tratarmos casualmente, né. Nós temos e aqui nós temos procurado, como você disse, depois que eu assumi o sindicato, nos reunir, né. Aqui nós temos o Comusa, né, que é um órgão que integra todos os agentes que teriam que trabalhar em situação de crise, né. Então, periodicamente a gente está se reunindo, né, e avaliando isso. Agora, eu tenho bastante preocupação que se façam os investimentos necessários, né, para que a gente consiga ter os controles, né,
nas fronteiras, né? Que seja efetivo esse controle, né? Para que realmente a gente tenha tranquilidade. Afinal, nós não temos cobertura vacinal, né? Os estados vizinhos têm, né? Cobertura vacinal, estão protegidos, né? Nós temos esse diferencial que nos propicia fazer as exportações que a gente faz em função de que os países compradores, alguns dos mais importantes, têm essa exigência, né, de que não seja vacinado o plantel, que seja livre de aftosa sem vacinação. Mas a gente fica vulnerável, nós não temos vacina, então a gente tem que ter atenção redobrada, né? E nós temos que estar sempre sensibilizando o nosso produtor que, né, evite o trânsito, que denuncie o trânsito irregular, né? Porque realmente a gente tem essa situação e nós somos mais vulneráveis, né? Então, a nossa alerta é que sempre se cuide muito disso, se zele, porque senão, caso contrário, nós vamos ter um problema gravíssimo, né? Então, por isso que a gente tem batido muito, né, nessa questão, fazendo um alerta, né? Nós temos também, nesse seminário, nós vamos tratar de brucelose e tuberculose, aproveitando, né, que também é outra coisa que nos preocupa, porque nós estamos em função desse modelo fundiário, né, a quantidade de animais, de gado de leite na região é muito grande, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado também com essas zoonoses que a brucelose, tuberculose, que o pessoal tenha cuidado, que quando compre os animais para reprodução, realmente façam os exames, né, para qualquer animal que venha para reprodução para dentro da propriedade, que ele faça o exame de brucelose, tuberculose, para, né, não trazer problema para dentro da sua propriedade, que realmente é muito triste, né, quando você vê uma propriedade atingida por uma dessas doenças, né, que podem até atingir as pessoas, né, contagiam as pessoas também. Senhor Ricardo, nós estamos na EFAP 2017. O que a EFAP representa para o produtor rural, para o setor rural aqui da região? A EFAP, a origem dela, ela surgiu da ida de produtores daqui, né? Inclusive meu pai era um deles na época, para a exposição do Menino Deus em Porto Alegre. A Expo Inter, né, que agora acontece em Esteio, né, antes era realizada no Parque do Menino Deus, na região mais central de Porto Alegre, né? Naquela época eles iam para lá indo para lá resolveram, vamos fazer alguma coisa parecida lá em Chapecó, isso em 1960 e alguma coisa. Aqui a primeira EFAP foi em 67, né? Tá? Então, naquela época, eles daí conseguiram a doação desse terreno, aqui onde tem o parque, né? E veio a ideia então, culminando também com o cinquentenário do município, realizar a primeira EFAP. E como aqui a atividade principal era a agricultura, né, e pecuária, na época nós não tínhamos a agroindústria ainda, né? Evidentemente que como a EFAP ela é uma vitrine de tudo que acontece aqui na nossa região, né? Naquela época o que mais tinha aqui era o setor, a presença mais forte era do setor agropecuário, era um espaço de se mostrar, né, o que é produzido aqui, o que eu acompanhei naquela época, né, apesar de que depois eu ouvi falar, né, por conta de conviver com pessoas que constituíram a feira, né, de que a ideia é justamente que se preserva até hoje, né, de ela ser uma feira que ela mostra o que nós produzimos aqui. E com isso ela também faz difusão tecnológica, né? Você pega, por exemplo, na exposição de gado de corte, de leite, quando ocorrem os julgamentos ou nas competições com os equinos, né? Ali um produtor compara seu trabalho com outro. No julgamento, no torneio leiteiro, né? Você faz a comparação do teu trabalho com o do outro, né? Se você perde, você vai procurar saber o que aquele cidadão lá está fazendo, né? Porque pressupõe-se que o animal que ganhou, o que produziu mais, é porque ele tem mais eficiência, né? Aquele julgamento de morfologia lá que tem, né? Ele busca o standard da raça. O standard da raça, na cabeça do jurado, é aquele animal que tem maior produtividade, ele dá mais resultado, quer seja para leite, quer seja para corte. Cada julgamento é feito, né, visando o que você quer daquela raça.
E aí você começa a trabalhar, a comparar, né? Por isso que com isso você faz com que o produtor busque melhorar continuamente, entende? Comparando, né? É uma disputa saudável, né? Troca de informações, né? E com o passar do tempo, né? E com a atividade aqui agroindustrial começou a acontecer também naquela época, de 67 em diante, né? Foi uma década de muitos avanços aqui na região. Com a entrada da agroindústria aqui, os outros setores também foram entrando na feira, se fazendo, né? Nós tínhamos avicultura, nós tínhamos suinocultura, né? E os demais setores da cadeia, a indústria metalmecânica, né? Que hoje é muito forte, exportadora aqui também, né? Essa feira que embrionou Hoje nós temos feiras que acontecem aqui como Mercomóveis, tivemos Mercoláctea, tivemos Mercoagro, né? São feiras que acabaram sendo embrionadas a partir da EFAP. Aqueles setores que começaram a crescer muito, né, aqui na nossa região, tiveram a necessidade de fazer suas próprias feiras, porque a EFAP já não, para eles mostrarem tudo que eles fazem, já fica pequena, porque aqui você tem que dividir espaços, né? Então você pega aí uma Mercoagro hoje, ela ocupa todo o parque de exposições só com a Mercoagro, né? Porque é uma atividade tão grande já aqui, né, que ela precisa do parque todo para mostrar. Então acaba, né, aqui às vezes a gente vê algumas amostras né, do setor, né, mas eles já estão, né, com vida própria, né? E essa é a função da EFAP, ela é ser a vitrine, né, do que se produz aqui, tem um espírito, né, que fica contagiando, como a maioria das pessoas que participam da organização são voluntárias, ela traz para dentro da feira, carrega consigo esse espírito que tem em Chapecó de empreendedorismo, de voluntariado, né, que é muito legal, né? Existe uma energia toda muito interessante, né? E que fica aqui muito nítido aqui nessa feira, né? E ela tem isso aqui, depois daí você fica... a gente defende muito que ela continue sendo essa feira multissetorial, porque ela tem daí a capacidade de ser fomentadora de outras atividades, né? Por exemplo, o cidadão vem aqui para comprar um carro, né? Vem um empresário comprar um carro aqui, ó, vou lá, tem promoção, vou comprar um carro. Ele acaba dando uma passada lá no setor agropecuário, vê lá aquela atividade, enche os olhos dele. Ele vai lá dar uma analisada, pô, isso aqui é um bom negócio, vou entrar nisso aqui. Na feira setorial, aquela feira que é específica, talvez esse cidadão ele não viria, porque o que eu vou fazer lá na feira de gado, o que eu vou fazer lá na feira de máquinas, lá se eu não sou ligado ao setor? Aqui ele acaba, então a gente tem que ter, esse aspecto é muito importante, né? Você acaba vendendo, por isso que tudo tem que ter beleza, tu tem que ter uma plástica no que apresenta, a gente tem que ter esse cuidado, os eventos que tem que acontecer com beleza plástica para encantar as pessoas, né? Para a gente que é do meio nem precisaria tanto, mas nós temos que vender uma boa imagem para aquele cidadão que não é do meio, que a gente quer trazer para o meio, né? É mais um que entra para somar. Então esse é o objetivo também numa feira com esse perfil, né? Com certeza. Nós entrevistamos o senhor Ricardo Lunardi, presidente do Sindicato Rural de Chapecó. Eu agradeço muito ao senhor pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade também. Até logo. Você continua ligado na programação da TVAL, porque a qualquer momento podemos voltar com mais informações e entrevistas direto aqui da EFAP Chapecó 2017.